Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma obra que me foi enviada pela editora Sétimo Selo, que é Tudo o que Sobe Deve Convergir, da escritora americana Flannery O'Connor. Bom, ela, sem sombra de dúvida, foi um dos grandes nomes da literatura norte-americana no século XX, tá? Nascida em 25 de março de 1925 em Savannah, Geórgia. Bom, ela foi inspirada, suas referências eram Franz Kafka, Flaubert, Tolstói e Faulkner, né? Ela lançou obras tanto dessas características de conto, também escreveu acerca da crítica literária e ah, devem ter destaque o Sangue Sábio, de 1952, Tudo o que Sobe Deve Convergir, que esse é de 1965, e escreveu também A Good Man is Hard to Find and the Violent Bear It Away. Morreu em 1964. Bom, Tudo o que Sobe Deve Convergir é uma coletânea de contos, né? E antes, né, dos contos em si, a editora traz uma apresentação, né, do Pedro de Almendra, na qual ele fala um pouco sobre o estilo, né? Ele vai falar sobre a referência que ela tinha com relação a Kafka, né, e a sua mania de ler as histórias dando risadas, né, da ironia. E tem um ponto muito interessante que vai falar sobre uma característica dessa escritora, que ele vai dizer o seguinte, é uma citação, tá, de um texto dela, que vai dizer o seguinte: é a situação extrema o que melhor revela a essência dos seres humanos. Mais do que a mera cotidianidade, importa saber o que somos essencialmente. Bom, e apesar dela ter dito em suas correspondências que as histórias deste volume possuem uma similaridade, vocês vão perceber que os finais geralmente eles são inesperados, súbitos, eu diria, né? E aqui essa coletânea possui 9 contos e aqui tem uma citação, né? Que ela tinha 7 contos, né? Que era uma boa coletânea e que ela queria esperar um pouco mais para poder lançar essa obra, mas que ela já tinha um nome, que é justamente Tudo o que Sobe Deve Convergir, né? Então, apesar dessas semelhanças que vocês vão percebendo no decorrer da leitura dos contos, tem personagens que possuem características similares, como aqueles filhos, né, daquele período do início do século XX americanos, que se dedicaram à vida intelectual, mas que não conseguiram sucesso na vida. Vocês vão ver que no perpassar desses contos há uma similaridade entre esses personagens, mas justamente nisso que eles convergem para um fim, né? Que é a altura que vocês perceberão no decorrer dessa leitura. Então, para quem não tem experiência na leitura desse tipo de autores americanos, ou para aqueles até mesmo que têm uma curiosidade em conhecer o trabalho dessa autora, são 9 contos curtos, fáceis de serem lidos, mas apesar de serem fáceis, é possível perceber e extrair deles certa profundidade. É muito, digamos, é muito verdadeiro. O que eu pude perceber quando eu li ela, eu lembrei em certos pontos da visceralidade do Nelson Rodrigues, principalmente nos fins dos contos, quando eu me lembrei daquela coletânea da como a vida como ela é, Nelson Rodrigues. Então, esses finais, principalmente, são bem viscerais, bem realistas. Então, para
quem tem interesse em conhecer uma escritora, né, americana desse período, é bem interessante. Essa obra tem esse ensaio introdutório que vai familiarizar vocês com os personagens dela. Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.